nome é Vanderleia Malman, eu sou de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e as minhas paixões são, bom, eu tenho muitas, né? Família, meus filhos, delícia, gosto muito de viajar e eu gosto muito de trabalhar também, adoro. Minha infância, crescendo no Rio Grande do Sul, eu estudava e comecei a trabalhar bem jovem. Comecei a trabalhar com 15 anos num banco, era recepcionista de um banco por um bom ano, daí o banco fechou. Aí eu fui uma das últimas, na verdade, de sair. E aí eu comecei a fazer curso de modelo, comecei a desfilar, fazer alguns comerciais, até comecei a trabalhar bastante com o Jornal do Cabeleireiro, que eles usavam bastante o meu cabelo, tinha um cabelo que os cabeleireiros gostavam de fazer assim nos shows, assim, fazer os penteados diferentes. Então eu gostava muito de fazer isso e aí eu comecei com roupa. Comecei a fazer roupa, comprei uma daquelas revistas manequim, tirei o molde lá, daí eu acabei fazendo um vestido uma vez. E aí eu levei numa loja só para ver se eles comprariam, se eles gostaram do estilo, dos tecidos. E aí a pessoa comprou 6 vestidos que eu tinha. Então foi a primeira vez assim que eu me senti assim, é isso que eu quero fazer. É uma coisa, eu adorava trabalhar com roupa. Então eu fiz várias coisinhas, mas isso eu adorava fazer roupa. Pois é, eu comecei eu tive várias, eu ficava pensando em algum tipo de coisas que não existiam, que eu podia fazer, que seriam unique para a área e tal. Então, uma vez eu fiz curso de docinhos e brigadeiros e bolos, e aí eu ficava pensando em fazer cestas de café da manhã para aniversários, para Dia dos Namorados, mas não foi assim o estilo que eu queria, assim, não era uma coisa assim, era muito, meus docinhos ficavam tudo torto. Não foi uma coisa para mim. Então comecei com isso, passei para roupa e adorei. É isso que eu queria fazer para o resto da minha vida. Mas aí depois mudou. Os meus pais, eles foram uma inspiração, né? Eles sempre trabalharam muito. Meu pai tinha uma construtora. Então ele era o chefe, mas ele chegava e botava a mão na massa, ele trabalhava muito lá também. E a minha mãe também, ela estava super batalhadora também, começou a trabalhar com costura em casa. Então ela fazia final de semana, não tinha, quando as pessoas precisavam, ela acaba fazendo. A gente morava num lugar meio pequenininho, né? Então era tudo meio apertadinho, mas sempre fazendo o possível para fazer mais e mais e mais, né? Sempre um pouquinho mais. Então eles foram uma inspiração grande para mim. Meu pai, ele, como ele não está mais com a gente gostaria dele estar vendo o meu sucesso, né? Gostaria tanto dele estar conhecendo os restaurantes e tudo mais, mas as minhas lembranças com ele são... Ele sempre trabalhou muito, mas ele sempre se divertiu muito. Então, quando a gente viajava muito, a gente tinha uma chácara, então a gente ia final de semana, então trabalhava aqui, mas final de semana a gente fazia pão, jogava canastra, fazia muitas coisas divertidas, a gente ia pra praia. Então ele tinha os momentos assim que ele dava muito, né, trabalhava muito, mas ele também tinha muito tempo com a família, com o meu irmão, com a minha irmã. Então foi muito legal assim crescendo, e a gente aprendeu que a gente trabalha, mas a gente precisa daquele tempo com a família é importante. E eu acho que foi isso. Eu sempre sinto ele por pé, assim, quando a gente faz alguma coisa, assim, uma abertura de um restaurante novo, alguma coisa, eu sempre mando para ele, sempre converso. A gente mora aqui, eu vim com meu marido fazem 25 anos. A gente namorou por 8 anos, casou e depois de 1 ano de casado a gente mudou para cá, para começar a trabalhar com uma churrascaria. A gente conheceu esse pessoal que ia montar essa churrascaria no Brasil e eles convidaram meu marido para vir, para fazer uma consultoria.
E aí, como eles gostaram muito dele, do trabalho e tudo, a gente decidiu, daí ele me trouxe também. A gente começou a trabalhar junto com essa churrascaria e foram 20 anos trabalhando com eles. Com uma companhia que foi crescendo e foi abrindo mais casas. Eu aprendi demais. Todos os dias tinha uma situação diferente. A gente aprende demais, assim, a lidar com funcionário, com cliente, com o estilo dos clientes, o que eles estavam esperando e tudo mais. Então, acho que foi uma faculdade para mim, na verdade. Foram 20 anos de faculdade. Quando eu comecei a querer mais ficar com as crianças em casa, então eu acabei saindo da churrascaria que eu trabalhava antes, porque eu queria um pouquinho mais de família e viajar demais. Eu estava perdendo muito quando as crianças estavam crescendo. Então eu comecei a pensar, vou ficar em casa, e o meu marido trabalhava, então a gente tinha mais tempo para a família. Mas assim, a partir de uns 10 meses, um ano, não tinha condições de ficar em casa limpando, fazendo comida, não tinha muita satisfação pessoal para mim. Então eu vi um lugar aqui perto de casa, estava dirigindo, eu disse, esse lugar seria legal para montar um restaurante. Daí eu liguei e o dono do lugar era um amigo, na verdade, nosso. Aí eu falei para ele, eu quero esse lugar, eu vou montar um restaurante aí. E aí a gente começou a pensar o que vou colocar. E quando a gente decidiu fazer a pizza, fomos para o Brasil e a gente foi numa pizzaria, eu disse, lá não tem esse negócio de rodízio de pizza, será que os americanos vão gostar do conceito? Então, decidi montar a pizzaria. Aí, logo depois, o meu marido acabou saindo do trabalho dele e vim trabalhar comigo. E a gente abriu a segunda, então foi bem legal. Assim, o começo, eu estava muito feliz, porque eu estava fazendo alguma coisa que eu gostava, estava ganhando dinheiro e estava com as crianças. E eles aprenderam muito, porque eles eram pequenos, eles cresceram vendo eu trabalhar e tudo, e hoje eles trazem isso com eles. O Luca tá sempre trabalhando lá comigo, fica no grill, ele é mais quietinho, então ele fica mais por trás das cenas, mas a minha filha tá lá na frente na hostess, trabalhando, greeting as pessoas, falando, sentando as pessoas. Então eu acho que eu sirvo de exemplo para eles também. Os desafios maiores quando eu abri a DeLuca foi trazer clientes. E eu comecei a fazer posts no Instagram, no Facebook, dizendo que a gente ia abrir a primeira rodízio de pizza dos Estados Unidos, aqui no Texas, e as pessoas foram à loucura. Os brasileiros adoraram a ideia e ficaram falando um para o outro. E quando a gente abriu o restaurante, no primeiro dia, a primeira semana, tinha fila descendo a rua ao redor do shopping center e as pessoas dirigiam. Muitos dos clientes eram 45 minutos de distância, 1 hora de distância. Tinha gente que pegava hotéis por perto e vinham de Houston, de Austin, que é 3, 4 horas de distância. Então começou assim muito melhor do que a gente esperava. Então logo a gente recebeu a oferta para montar a segunda e depois a gente logo assinou um contrato para mais uma em Plano e uma em Fort Worth. Então ia ser 4 casas aqui por perto e aí a pandemia chegou. COVID variant has caused cases to double in the past 2 weeks, according to the Centers for Disease Control. And the cases are increasing, and Health Reporter Stephanie Stahl is following. It keeps happening, guys. I'm telling you, emergency departments here and around the country are seeing a growing number of COVID cases. This new variant is getting some of the blame and Na época da pandemia, então, a gente trabalhava o tempo todo no restaurante. A gente trabalhou muito com doações para hospitais, a gente estava orfanatos e a gente começou toda semana a levar pizzas para todas as crianças. Eram 75 crianças que moravam lá. Então a gente estava sempre ajudando a comunidade. A gente trabalhou muito com a prefeitura da cidade. Muitas vezes a gente não tinha gente que chega para entregar, eu saía para entregar pizzas. Então eu estava fazendo isso. Meu marido, a gente estava entregando pizza, atendendo telefone, fazendo um pouco de tudo. Eu acho que a gente fez um relationship com a comunidade muito grande. Depois
Depois da pandemia, a gente começou a abrir a DeLuca de Fort Worth, de Plano, e começou a dar muito certo também. Abrimos uma em Austin, que são 3 horas de distância. E um belo dia, a gente já teve muitas propostas, gente querendo comprar a companhia, o conceito e tudo mais. Daí essa companhia gostou muito do conceito, a gente começou a abrir os livros e eles viram que era lucrativo, que era bem administrado e tudo mais. E eles gostaram muito do conceito e fizeram uma proposta que a gente não pôde recusar. Então pensei, vamos fazer isso, vamos vender. E aí a gente já estava em construção de um restaurante novo, que seria a Steak Yard. Então a gente vendeu o DeLuca, chorei, mas foi. É um filho que cresceu e está indo para o mundo, né? Pois é, quando a gente decidiu montar a Steak Yard, a gente tinha uma ideia de montar um restaurante que a gente pudesse botar almoço e janta, que tivesse um menu, porque a DeLuca, ou a churrascaria antes, quando a gente trabalhou com isso, era um all you can eat, né? Era um preço, a DeLuca também é um preço, tudo... A comida vem à vontade e o conceito seria de uma coisa à la carte, que as pessoas pudessem ordenar. Então, depois da pandemia, como as pessoas gostaram tanto o peppercorn sauce, as carnes, o jeito que a gente estava preparando, então a gente decidiu colocar uma casa de carnes que meio influenciada com as nossas viagens, né? A gente foi para a França e a gente gostava muito de um restaurante que eram steak frites. E eram filas na frente desse lugar e eu disse, a gente precisa montar um restaurante desses em Dallas. Mas só que aqui tem muito vegetariano, então a gente quis fazer uma variedade que tivesse assim um à la carte, e que tivesse as carnes, que tivesse esses molhos, essas coisas que as pessoas já gostavam, que eu sabia que ia trazer gente. Então a gente gostaria de uma coisa que fosse uma coisa mais variada, que tivesse vegetariano, que tenha opções para vários tipos de paladares. Bom, o conceito da Steak Yard é meio inspirado num French bistro. Então, são steaks com um peppercorn sauce, que é a nossa especialidade. Inclusive, a gente vai fazer em garrafa para vender. A próxima coisa que a gente quer fazer é a marca da Steak Yard e com fritas. Então, o conceito seria um preço affordable e a gente pode servir grupos. A gente tem espaço de festas, a gente tem eventos de 200 pessoas às vezes, de 50 pessoas. Então, é uma coisa bem fácil de trabalhar com os tamanhos de festas. Então é uma coisa mais com um preço bom, comida boa, serviço excelente e a lista de vinhos, que é uma coisa que eu me orgulho muito, porque é uma lista de vinho maravilhosa, que tem vinhos assim conhecidos com um preço que é de mercado. A gente quer fazer uma coisa que traga mais clientela e que as pessoas eles vão tomar um vinho excelente por um preço que nenhuma outra churrascaria ou steakhouse vende. Então isso é uma coisa assim bem legal, que as pessoas comentam demais, que eles podem ter um excelente steak, eles podem ter um copo de vinho maravilhoso e serviço bom por um valor bem razoável, né? Então é isso que eu acho legal, o conceito da gente. E o nosso serviço, a gente tem, os nossos funcionários as pessoas chegam, muitas vezes já sabem o nome do cliente. A gente faz muito treinamento quanto as pessoas saberem sobre o vinho, sobre o cliente que está chegando, pegar detalhes se eles estão comemorando alguma coisa, levar um champanhe quando eles estão, né, comemorando um trabalho novo ou simplesmente porque é quarta-feira. Então as pessoas voltam muito porque é um carinho especial que outros lugares não têm. Já foi mais complicada. Agora a gente viaja bastante, eu tô aproveitando bastante. O meu menino vai sair de casa agora em agosto, então a gente tá aproveitando para viajar com ele, fazendo comida junto. Então eu trabalho bastante, mas quando eu tô em casa é bem intenso, assim, a gente fica deitado
deita na cama e assiste um filme. Eu acho assim que quando a gente tá ocupado, a gente tá ocupado com eles estão sempre juntos. Quando a gente quer se divertir, a gente se diverte no restaurante, se diverte em casa, mas a gente cozinha muito junto em casa com as crianças. É muito legal. Eu comecei essa área de ser envolvida com grupos de mulheres e tudo mais quando a gente estava para abrir o Steak Yard. Então eu pensei, eu vou começar a trabalhar, porque eu já fui convidada para palestrar, para conversar em grupos de mulheres, em vários grupos de comida, de entrepreneurs, só que eu nunca tive tempo. Então, eu nunca me envolvi muito em grupos, em fazer esse tipo de coisa. Quando a gente estava abrindo o Steak Yard, então eu tinha mais tempo. Então era um restaurante, eu comecei a fazer uma palestra aqui, me envolver num grupo ali, e eu achei muito legal, porque as pessoas ficam super empolgadas. Teve uma desses encontros que eu estava falando, teve eu e uma outra pessoa que ia conversar sobre as nossas histórias aqui nos Estados Unidos e tal. E aí eu comecei a conversar e as pessoas começaram a fazer pedidos e pedir isso, pedir aquilo, como é que vocês... E eu comecei a descobrir que é uma história que as pessoas querem saber, que é uma história que pode incentivar outros, né? Que se eu conseguir vencer na vida, aprender inglês, montar uma companhia, qualquer um consegue. Então, quando eu comecei a perceber, eu comecei a dizer assim, eu preciso dividir essa história com mais pessoas. Então, eu comecei a me envolver também com o Women Already Connected aqui de Dallas. E é um grupo enorme de mulheres e todas também têm as suas companhias e tudo mais. E quando eu comecei a falar, elas são americanas, elas nasceram aqui, já falavam a língua e elas estavam interessadas na minha história. Então eu achei muito legal essa parte, então eu comecei a me envolver mais. Agora eu tenho mais tempo e eu e a minha filha saímos numa revista de mulheres em business. Então eles colocaram eu e a minha filha, porque como ela está fazendo faculdade para fazer business, e então eles colocaram a gente na capa como mulheres em business. Então eu achei legal também, porque é um incentivo também para jovens que estão fazendo faculdade, que estão aprendendo. Então ela já está aprendendo, ela já tem uma base grande, né? Então é muito legal, assim, eu estou adorando fazer isso. Bom, a minha rotina hoje em dia, que só tenho um restaurante, não 5, é bem mais tranquila, né? Eu posso aproveitar minha casa, eu não tenho uma pessoa para limpar a casa, então eu organizo a minha casa e eu adoro, eu vou no meu pantry, coloco todas as coisinhas arrumadinhas, então eu trato como se fosse um business na minha casa. E eu tô sempre organizando alguma coisa, vou trabalhar, mas eu também não preciso estar sempre lá. Isso é uma coisa também que uma pessoa que tem um negócio, eu já por 25 anos eu trabalhei o tempo todo, todos os natais, todos os dias, né, que as pessoas estão comemorando, eu estava lá trabalhando. Agora eu posso me dar o luxo de ter um pouco de prazer, ter pessoas, meus vizinhos, meus amigos na casa. Então, hoje em dia, a gente já tem um luxo de ter, assim, aproveitar um pouco mais a casa, sair para fazer uma compra. Então, a gente viaja também, a gente senta aqui fora, aproveita o jardim, adoro. Quando eu e o meu marido, a gente se mudou para os Estados Unidos, eu fui sempre meio que uma sombra dele, né? Eu sempre trabalhei com ele, mas ele estava sempre à frente da companhia e tudo mais, e eu acompanhava ele. Depois que a gente montou o DeLuca, eu me envolvi muito mais e isso me fez me sentir muito bem, porque eu não era uma sombra, eu era a Vanderleia Malman e ela estava lá trabalhando o tempo todo, conversando com as pessoas. Eu me senti, a minha palavra valia mais. Então, esse tipo de coisa me ajudou demais. Mesmo psicologicamente, assim, me sentindo, eu me vestia melhor. Eu acho assim que eu virei uma pessoa melhor depois que eu comecei a me envolver mais. Então, eu acho legal porque agora é a minha fase de começar a ensinar também. Porque quando você é imigrante, tu tá aprendendo tudo novo, não tem nada a ver com, a gente tem que fazer as coisas de acordo com o que as pessoas gostam aqui, o que é certo aqui, então tem que aprender muita coisa. Então eu quero continuar seguindo essa história de me envolver em mais grupos e conversar com mais pessoas.
mulher, ela tem vários chapéus, né? A gente tem que aprender e vai aprendendo aos pouquinhos, assim, ser dona de casa, ser mãe, ser entrepreneur, né? Aprender a lidar com clientes, com funcionários, ter muita garra, muita força. E a gente vai tirando força da gente, que a gente nem sabe que tem, né? Da gente olha para trás e diz, meu Deus do céu, como é que eu consegui ter 2 filhos pequenos perto um do outro e trabalhar full time e ter a casa sempre limpíssima. Então a gente acaba fazendo muito mais do que a gente espera. Então mulher é isso, tem um leque de coisas para elogiar mulheres e a gente é muito mais do que a gente espera. Bom, a Wanderleia hoje, ela é super feliz, ela é realizada. Ela já passou por muitas situações e ela aprendeu a lidar com várias situações e hoje em dia ela tem a companhia dela, trabalha bastante, mas consegue conciliar família, conciliar viagens, conciliar eventos. Há um tempo atrás eu não tinha tempo para ir em eventos e coisas sociais da cidade. Hoje em dia ela pode ser vista e aproveitar a vida mais, então ela é uma pessoa extremamente feliz. Para as mulheres brasileiras que estão tentando montar um negócio, que estão tentando começar a vir com uma ideia diferente, levanta do sofá, pega e vai fazer. E não adianta só ter uma ideia e querer esperar por alguém que venha incentivar. Participa de grupos, participa de eventos, porque às vezes numa conversa com alguém, tu pega uma sentença que vai se incentivar, aí pega outra, com um pouquinho de experiência de uma pessoa, de outra, tu começa a se incentivar e fazer. Eu acho assim que não pode ficar só no papel a ideia. Pega e tenta fazer. Se não der certo, que nem os meus docinhos. Docinho foi um fracasso geral. Pega e faz outra coisa. Então, de repente, não vai dar certo essa ideia que você está tentando começar agora, daqui a pouco outra, né? E às vezes precisa de alguém, se alia a pessoas que vão te trazer experiências, né? Sozinha também é difícil de fazer uma companhia, alguma coisa sozinha. E aí, por isso que às vezes dá certo, né? A cidade é delas. Eu acho que a cidade é delas porque a gente tem muita coragem, a gente tem muita ambição, a gente quer fazer 2, 3, 4, 5, 6, muitas coisas ao mesmo tempo e a gente cria filho, a gente cuida da casa, a gente trabalha e ainda a gente chega em casa e é esposa. Então a cidade é dela, sim, sim senhor.